peço que o nosso Patterson fique por aqui no palco com a gente. O Felipe Yamagishi, da JA Solar, que está aqui, vem para cá também. E o nosso Alan Akamatsu, que vai entrar online sobre o assunto que foi abordado nesse painel, que é módulos fotovoltaicos. Então vamos lá, eu peço que você se identifique, fique em pé para que o nosso cinegrafista também mostre a sua imagem para quem está nos acompanhando online em todos os 4 cantos do mundo e mencione a sua pergunta. Vamos lá. Olá, bom dia. A pergunta que eu tenho para fazer serve para vocês dois, que seria na questão de inovação de painéis fotovoltaicos. Em que sentido? Seria na diminuição do tamanho em metro quadrado dele, mas no aumento da eficiência da célula. Porque a gente sabe que hoje, atualmente, o aumento da eficiência de um painel está diretamente proporcional ao aumento do painel em si. Eu queria saber se o mercado tem alguma previsão dessa diminuição do tamanho dos painéis, que a gente aumenta a eficiência, mas diminui o espaço em metro quadrado que ele vai estar ocupando, para poder estar atendendo a máxima demanda que o nosso consumidor tem em um menor espaço. Quem começa, por favor? Patterson, Felipe? Bom, nos últimos meses, os diferentes fabricantes têm visto que maior não é melhor. Então, vemos muito, por exemplo, os diferentes integradores ter acidentes utilizando módulos maiores que geralmente são mais pesados. Então, o que a Ingli está fazendo atualmente é se enfocar em produzir maior eficiência, maior ganho de energia em menor tamanho. Vemos que, por exemplo, tem fabricantes que estão chegando a 600, 700 vatios por módulo, mas quando a gente vai ver no datasheet, praticamente vem sendo 3x2. Então, são coisas que não facilitam o manuseio, não facilitam o trabalho. Então, é importante a gente começar, que é o que está fazendo a Ingli, trabalhar com módulos que tenham maior célula, que a célula sempre vai aumentar, e isso está sendo muito bom. A gente está falando de célula de 182 milímetros e gerando maior eficiência, maior energia por cada célula. A gente está falando dos módulos bifaciais da Ingli com aproximadamente 24% de eficiência. Só fazendo um adendo aqui, a questão de eficiência por metro quadrado, ela tem várias ligações com o tamanho do módulo, a distância entre células. Então, assim, hoje existe, a gente já sabe até onde vai chegar um módulo monocristalino em relação à eficiência, tá? Ele nunca vai chegar a 100% de eficiência, ele nunca vai aproveitar 100% da energia solar. E a gente está chegando muito perto desse limite de eficiência da célula fotovoltaica. O que acontece? Você tem outras tecnologias, como, por exemplo, o gapeless, que você não tem mais a distância entre células para você aumentar a eficiência e reduzir o tamanho do módulo. Qual é o problema? Estabilidade de processo e custo de produção. Então, você consegue produzir um módulo menor, você consegue produzir um módulo mais eficiente. Entretanto, tem que ver se o consumidor final está disposto a adquirir esse tipo de produto, porque conforme você vai aumentando, chegando perto desse limite, acaba ficando muito caro. Então, precisa ver se o mercado também vai absorver esse tipo de tecnologia, esse tipo de aplicação. Então, é uma pergunta interessante, mas nós já estamos chegando perto do limite aí do silício. Bom dia, meu nome é Washington, eu sou da Salvix Energia Solar. A pergunta é sobre o módulo bifacial, porque sobre sombreamentos na parte traseira dele. Porque com os diodos de bypass, você aproveita uma parte dos módulos quando sombreia a parte lateral, mas se você sombrear a ponta, o módulo todo está perdido. E na parte traseira, a parte bifacial, como é que seria essa parte? Que o perfil atravessa todas as células, né? Obrigado. Bom, é importante quando você utiliza um módulo bifacial falar bem com o seu fabricante de estrutura. O fabricante de estrutura que vai definir ou vai desenhar uma estrutura propícia ou ideal para o módulo bifacial. Geralmente, como mostrei numa das imagens, o módulo bifacial pela parte posterior tem que ficar totalmente livre, como fica um módulo convencional pela cara principal. Então, tem diferentes tipos de estrutura que
prestam esse trabalho de um jeito correto. Para isso é muito importante a gente se basar no fabricante de estrutura. Felipe? Numa aplicação, eu entendo que você deve estar falando talvez de telhado aí, né? A gente consegue, o módulo ele consegue fazer a divisão entre a parte frontal e a parte traseira dele, tá? Então, você não vai enfrentar, por exemplo, o módulo parar de funcionar porque você colocou ele no telhado, tá? Isso aí são duas coisas diferentes. Agora, em questão de aplicabilidade, a questão de sombreamento quanto à estrutura, como o Patterson comentou, realmente a gente precisa tomar esse cuidado aí para a gente ter a otimização da utilização do fator de bifacialidade do painel, tá? Meu nome é Gesiel, da empresa GFENG Engenharia. A minha dúvida é com relação à questão estrutura física, né, do módulo. A gente tem o conhecimento de que os módulos duplo vidro, né, eles possuem uma característica mecânica mais resistente em relação ao módulo que tem um backsheet, né, convencional de uma camada de um vidro. A gente tem verificado, até divulgado por uns institutos de pesquisa, mostrando que o módulo double glaze, né, o vidro a vidro, ele possui uma resistência bem superior. Então, a gente tem vídeos aí que a gente consegue achar facilmente, onde mostra um experimento de uma pessoa andando sobre o módulo, tanto dano com relação a microcracks, né, nas células, que causam um comprometimento a longo prazo do módulo, né? Não sei como é que estaria essa tecnologia hoje, esse módulo de dupla camada de vidro está garantindo essa resistência física do módulo, né? Que é um dos problemas assim que é bem preocupante, principalmente na hora da execução, né? Do instalador ter um certo cuidado para não pisar sobre o módulo ou fazer algum esforço físico sobre ele, tá? Então, com relação a essa nova tecnologia, eu gostaria de saber se então fizeram alguns novos testes que obtiveram resultados diferentes do que a gente já conhece hoje. Não, em relação à resistência mecânica, é o seguinte, o módulo bifacial, desculpa, não, vamos falar de vidro duplo, como você está dizendo. Ele é mais resistente, tá? Mas módulo não é para andar em cima, não é para apoiar em cima, não é para fazer nada em cima do módulo. Ele tem todo o manual de instalação dele para, inclusive, você ter a garantia do módulo fotovoltaico. É, inclusive, fácil de você detectar quando foi pisado em cima de um módulo. Você faz uma eletroluminescência, vai estar clara a questão de microtrincas. Por quê? Porque todas as fábricas possuem um padrão de fabricação onde você tem, né, uma análise de dados, você tem as fotos de como o módulo saiu da fábrica e se uma eventual garantia, um acionamento aí por perda de potência, alguma coisa do tipo acontecer, nós temos como rastrear e ver o que aconteceu. Então, se foi pisado em cima, se aconteceu algum impacto, alguma coisa do tipo, é possível saber, entendeu? Então, assim, o módulo, a gente tem que ter muito cuidado no manuseio dele, tem que seguir os manuais de instrução. Eles passam todos pelos padrões das IECs, né, que são necessárias para vender em Europa, Estados Unidos, globalmente falando. E, sim, são mais resistentes, mas tem o manuseio correto dele, né? Ele é muito resistente. O Patterson, vou pedir uma gentileza para você, antes de você responder. A gente conseguiu restabelecer o nosso contato com o Alan Akamatsu. Agora vamos ver se o áudio dele está bom também. Não sei se o Alan chegou a acompanhar ou se ele ficou offline nesse período. Tudo bem, Alan? Seja bem-vindo conosco aqui. Eu havia perguntado para você que cidade que você está falando aí, meu amigo. Tudo bem? Opa, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Aqui em São Paulo. Opa, maravilha, maravilha. Vocês me escutam bem agora? Opa, agora está perfeito, um áudio perfeito aqui, qualidade de primeiríssima para nós aqui. Eu não sei se você ficou offline ou acompanhou pelo menos uma das perguntas que foram feitas aqui pelos nossos congressistas. Eu gostaria de trazê-lo para a roda também, que você entrasse nesse bate-papo conosco, principalmente em relação às dúvidas dos nossos congressistas sobre os módulos fotovoltaicos, como foi o caso da pergunta do nosso primeiro congressista. Gostaria que você pudesse responder também, viu, Alan? Sim, claro. A primeira pergunta eu escutei, a segunda eu entrei, né, um pouquinho offline, eu não escutei a segunda pergunta. Mas em relação à primeira pergunta, que é a questão da evolução dos painéis, né, o aumento da potência e da eficiência, a tendência de mercado é que o
painel, como um todo, ele tem, assim, a sua potência, a sua eficiência aumentada, mas através de um aumento controlado, que a gente chama, né? A gente não pode simplesmente criar tamanhos, assim, muito grandes, né? Porque isso vai afetar todo o custo do projeto como um todo, né? Então, você tem várias dificuldades, talvez em relação ao manuseio, transporte, etc., riscos maiores de acidente ou de quebra, mas a tendência no mercado é essa, né? Você tem um aumento da potência do painel e, por consequência, também a sua eficiência, mas de maneira controlada. Então, era isso que eu queria comentar na primeira pergunta. A segunda, infelizmente, eu não ouvi qual é a segunda pergunta. Uhum. Não, deixa eu só fazer aqui, passar um pouquinho aqui para o Patterson. Em relação à segunda, Felipe, a terceira pergunta aqui foi em relação à durabilidade, que você respondeu agora, né? Dos módulos, é isso? Que você respondeu aqui ao nosso... Resistência. Patterson pode responder para nós? Bom, então, falando de resistência mecânica dos módulos glass-glass, efetivamente, muito mais resistente o módulo glass-glass. Além de ser mais resistente ao impacto, que é a sua pergunta, por ter duas camadas de vidro, permite que os conectores tenham maior durabilidade comparado com os módulos que têm um back sheet atrás. Então, isso faz que evidentemente a vida útil do módulo aumente, tanto que a gente tem a diferença de 5 anos, de 25 anos da vida útil de um módulo monofacial a 30 anos ou mais a vida útil de um módulo glass-glass. Seria essa a colocação, Alan, sobre a resistência, a durabilidade dos módulos vidro-vidro aí, né? Que o Patterson acabou respondendo para nós na pergunta do nosso congressista aqui, que está bem à minha frente. Pode responder para nós, por favor, Alan? Depende muito do tipo de instalação que será feito, né? Se é uma instalação no tracker, ou se é uma instalação de estrutura fixa, de acordo com os pontos de apoio, você vai obter uma resistência mecânica máxima. Tá? Mas, aí, novamente, com o aumento do tamanho e peso dos painéis, a gente tem conseguido manter, né, a carga mecânica máxima também, né, fazer toda a questão de ajuste, mas ela se mantém aí, ela vem, né, se mantido em até 5.400 Pascal na parte frontal, obviamente, dependendo do tipo de instalação em que é utilizado. Obrigado, Alan. Nós temos tempo ainda para uma última pergunta. Por favor, Adriana, né? Isso, vamos lá. Adriana da Biosolar. A minha pergunta é para todos, né? Que eu vi aí, vocês são fabricantes. A pergunta é, um integrador, ele pode comprar direto de vocês? Tem uma quantidade mínima de módulos que eu preciso comprar? Era essa a pergunta. Ou a gente pode comprar, por exemplo, eu vou precisar de 20 módulos, vou fazer o pedido, vamos supor, exemplo, JA, ela vende assim ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Adriana, nós, pelo menos com política comercial, né, da JA, nós buscamos sempre seguir a cadeia de distribuição, né? É óbvio que existem integradores de grande porte que fazem compras diretas conosco aqui na JA Solar, entretanto, são projetos muito grandes, né? Então, aqui no Brasil, a gente respeita muito essa cadeia de distribuição. Então, sempre que a gente tem um pedido desse, nós costumamos indicar os nossos parceiros. Nós temos até uma listinha tal, com localização geográfica que a gente manda e fala assim, olha, procura esse cara que ele vai conseguir te fornecer, até porque não é algo simples você fazer a composição de um kit, né, para 20 módulos, por exemplo. Você vai ter que fazer a industrialização, você tem que ter um CNPJ específico, tem toda uma estrutura que o distribuidor tem por trás para poder te fornecer o kit gerador certinho lá no final, tá? Patterson, em relação à Ingli Solar, assim também? Como que funciona? Bom, a Ingli tem um sistema parecido ao sistema da maioria dos fabricantes. A gente procura não romper a cadeia de suministro. Então, geralmente, a Ingli o que faz trabalha com EPCistas maiores de 1 megawatt para vender direto. Ou também, o que acontece muito no Brasil, se a gente compra por kit fotovoltaico, fica muito melhor. Então, às vezes a gente prefere indicar o distribuidor, porque a compra final para o cliente vai sair muito melhor,
utilizando o distribuidor. O distribuidor é um elemento importante na cadeia de distribuição. Então, os custos de importação, o radar, muitas vezes o integrador não tem esses fatores que faz necessário procurar o distribuidor para suprir a necessidade de módulos. Alan, acho que na Longi também não é diferente a forma de atuar, indicando o distribuidor, né? É mais ou menos por aí? Eu não... Minha pergunta, desculpa. Não sei se você... mas, basicamente, sim, quando a gente trabalha em parceria com os distribuidores, esses distribuidores buscam montar o kit fotovoltaico para conseguir benefícios fiscais. Sim, né? Então, especificamente em geração distribuída, esse é o padrão, né? A gente trabalha muito em parceria com os nossos distribuidores. Eu não sei se foi exatamente essa pergunta, mas sim, esse é o modo que a Longi trabalha no mercado de geração distribuída. Ok. Bom, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo. Eu vou pedir a você, Alan Akamatsu, da Longi, direto aí de São Paulo, as suas considerações finais e já de antemão, muito obrigado pela participação conosco aqui nesse fórum direto aqui de Manaus. Tá certo, Alan? Não, queria só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no Fórum GD e queria desejar uma boa tarde aí para todos os nossos participantes também. Ok, obrigado ao Alan Akamatsu, da Longi, que está falando direto de São Paulo. Nosso Patterson Stevens, da English Solar, obrigado pela presença conosco, suas considerações finais. Bom, agradecendo muito a vocês, congressistas, agradecendo muito o espaço, a FRG Logística pelo evento, pela oportunidade de condensar integradores, distribuidores e fabricantes no mesmo espaço. Acho que os eventos estão sendo cada vez mais produtivos. A gente está conseguindo fazer um networking muito bom, que ao final vai gerar uma revolução energética no Brasil. Vamos conseguir chegar a mais pessoas desse jeito. Maravilha, obrigado, Patterson. Felipe Yamagishi, da JA Solar, muito obrigado pela presença conosco em nosso fórum regional aqui da região norte do Brasil e as suas considerações finais. Eu queria agradecer aí a organização do evento, ao pessoal que está presente aqui, tanto virtual quanto presencial aqui, né, mesmo com a dificuldade que a gente está tendo hoje aí devido à pandemia, né. É um setor bastante promissor e crescente, estamos só no começo. E, assim, a gente sabe das dificuldades, tá? Por mais que a gente esteja no topo da cadeia aqui como fabricante, a gente sabe como é difícil e agradecer o trabalho de vocês, integradores, dos distribuidores, porque tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil só é viável graças a essa dedicação de todos vocês aí, né? Então, deixo aqui meu muito obrigado e boa tarde para vocês aí. Senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes deste painel que tratou sobre lançamentos, tecnologias, sobre mercado dos módulos fotovoltaicos no Brasil com os principais players do setor.